Olá pessoal, professor Rafael Batista, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô um pouquinho sumido, né? Mas agora tô de volta. Queria falar um pouquinho com vocês sobre bloqueio criativo. Enquanto eu falo com vocês, estou aqui fazendo uma colcha, que eu também faço crochê. Aproveitei que eu tirei 1 hora hoje para eu descansar, e enquanto eu descanso, também estou produzindo. Essa é uma questão que sempre me pegou, principalmente porque eu sempre acreditei que, por eu fazer várias coisas, por eu ter várias funções, eu tenho que estar sempre produzindo. Tanto que enquanto eu estou gravando o vídeo, enquanto eu estou descansando, eu estou aproveitando para fazer essa continuidade da colcha. E assim, não é uma obrigatoriedade minha de fazer, mas é uma coisa que me tranquiliza, que me ajuda a me regular. Então é algo que literalmente me ajuda a me regular, me deixa mais tranquilo. Então no momento que eu não consigo produzir muitas coisas, eu acabo me envolvendo nesses nozinhos que são o crochê. E aí uma questão que me vem é como é que eu consigo me livrar desse problema que aflige a maioria das pessoas que trabalham com criação, principalmente, que é o bloqueio criativo. E na cabeça de vocês, da onde vem esse bloqueio e por que ele acontece? No meu caso, principalmente, eu acredito que está muito relacionado à depressão, às minhas questões sensoriais e emocionais. Vem essa sensação de eu sou inútil, eu não consigo produzir, não estou conseguindo fazer. Mas um mecanismo que eu descobri, isso já faz muito tempo que eu descobri, estava tendo muita dificuldade de colocar em prática, mas hoje eu tenho feito. Fazer o mínimo. Por exemplo, hoje na BRM eu trabalho tanto na parte de criação, tanto na parte do marketing. Um dos meus sócios é o Benito Rizzi. Por formação, ele é publicitário, então ele tem me ajudado e muito nessa parte de criação, então, dentro do marketing. E muitas vezes a gente acaba trabalhando sozinho nessas coisas, né? E o processo colaborativo me ajuda muito no desenvolvimento, principalmente quando eu tô com esse bloqueio. E a forma que eu descobri como me livrar do bloqueio criativo é uma coisa que eu já falei em alguns vídeos, que é só faz. É literalmente só fazer. E aí, por exemplo, as tarefas de casa, às vezes elas são um pouco desgastantes, porque são obrigações que a gente literalmente não gosta de fazer. Algumas pessoas até gostam, né? Mas, por exemplo, lavar a louça. Tá caminhando para outro lado, né? Mas faz sentido. Lavar a louça é uma das coisas que eu considero muito chatas, que eu não quero deixar, por exemplo, pra Rebeca, porque eu não gosto de fazer, então não quero deixar pra ninguém fazer. Então eu acabo fazendo pra não deixar pro outro. E só que isso sobrecarrega todo mundo, né? Sobrecarrega a gente, sobrecarrega a pessoa que tá conosco. Então quando você faz tudo sozinho, você vai se sobrecarregar. Isso é inevitável. Enfim, vamos pro ponto do vídeo, né? Como é que a gente se livra do bloqueio criativo? Fazendo. Quanto mais você faz, mais fácil fica de fazer. Por exemplo, agora eu tenho que produzir 2 filmes. Dentro de uma lei de incentivo, eu consegui um recurso para comprar alguns equipamentos. Eu já até falei que ia mostrar para vocês esses equipamentos, mas ainda não consegui fazer. Eu tenho que produzir esses filmes. São 2 filmes e tenho que produzir também algumas apresentações teatrais. Saber que eu tenho essas responsabilidades me trava, porque eu tenho uma sensação de urgência com tudo. Tudo acaba tendo o mesmo nível de prioridade. Então eu tenho essa dificuldade de classificar. Isso é prioridade, isso não é. E isso acaba me travando um pouco. E aí a forma que eu tenho para resolver é fazer um pouco de tudo. Por exemplo, a questão da louça. Quando eu vou lavar a louça, eu começo geralmente pelos copos, pelas canecas, pelas xícaras. E começo pelos copos para eu ter o lugar para colocar os talheres. Então eu acabo seguindo essa ordem. E aí eu vou tendo essas pequenas doses de feitos. Por exemplo, fiz as canecas, fiz os talheres. Aí eu ensaboo, enxago, coloco no escorredor. Então já reduz a quantidade de louça. E aí é engraçado que a Rebeca às vezes se incomoda um pouco com isso, que eu acabo deixando o restante para depois, que eu tenho o meu tempo para fazer as coisas. E aí eu vou para outra coisa que eu já tinha priorizado. Por exemplo, eu finalizei agora o roteiro de um dos filmes, mas não tô contente com ele. Então eu sei que eu vou precisar voltar nele depois. Mas eu não preciso voltar agora porque eu tenho outra prioridade. Por exemplo, agora na sexta-feira, dia 17, a gente vai ter uma reapresentação do nosso espetáculo Mágico de Oz.
Então o foco é no desenvolvimento dele. E como nós tivemos alteração no elenco, eu tive que produzir alguns materiais. E aí, depois de ter feito uma série de coisas, eu me dediquei a fazer esse chapéu. 100% artesanal, tudo feito à mão. É o chapéu de uma das bruxas, né? E eu precisava finalizar porque é uma peça importante, porque faz sentido para a peça, né? E tem essa necessidade de ter o objeto cênico. Então, ao invés de contratar alguém para fazer, eu precisava que fosse o mais rápido possível. E dentro do meu processo criativo, como eu já comentei em alguns outros vídeos, tem muito a ver com as nossas vivências. Então eu já fiz muitas coisas com papelão, com tecido, eu faço costura também, então eu produzo figurinos. Então eu juntei todas essas informações, juntei alguns retalhos que eu tinha aqui de tecido, que eu gostei muito desse tecido, então por isso eu guardei. E aí finalizei o chapéu. Então dentro de um dia, cola quente, papelão e tecido, e linha e agulha, finalizei uma das coisas que eu deveria ter começado há muito tempo, mas dentro dessa fila de prioridades acabei fazendo ele porque precisava fazer. E a minha forma absoluta de me livrar desse bloqueio criativo é fazer tudo aos poucos. Então, por exemplo, eu preciso escrever o roteiro de um dos filmes, que é sobre o autismo, e eu já tenho a sinopse montada, e a partir da sinopse todo o resto fica mais fácil de fazer. Só que como esse filme é um pouco mais elaborado, está relacionado mais com uma questão sensorial, então eu precisava de uns equipamentos. Então até vou mostrar para vocês. Um deles que eu comprei foi esse kit de microfones. Esse é um microfone shotgun, bem comum utilizado no cinema, né? Então ele tem uma captação muito boa, que é o Comica VM40. Ele é um microfone sem fio, então ele até facilita esse processo para eu conseguir posicionar melhor, conseguir captar os sons e ampliar esses sons, porque a ideia é trazer essa questão sensorial e mostrar no filme como eu me sinto nesse mundo tão barulhento, que é o mundo neurotípico. Então é isso, quando a gente tem esse hábito de fazer sempre um pouco de tudo, uma hora tudo vai sair. E aí hoje eu trabalho com essa agenda que eu já mostrei pra vocês. Foi um presente da Rebeca. E nessa agenda eu coloco tudo que eu preciso fazer. E aí vou colorindo de acordo com a demanda, né? Tudo que eu tenho aqui hoje são prioridades. Tudo que eu tenho aqui eu preciso fazer, preciso realizar. E aí eu vou pintando e tendo essa noção. Se eu finalizei ou não finalizei. O que eu preciso finalizar eu acabo colocando uma data do lado. O que eu não terminei eu deixo em vermelho e anoto no próximo dia, e isso tem me ajudado e muito. Então, pequenas coisas, não precisa ser muita. Então, por exemplo, essa coxa que eu tô já acho que 5 dias fazendo, a ideia é chegar em 100 carreiras, eu tô em 45 agora. Mas ela não é uma prioridade. Ela é só uma fuga, é uma forma de eu me autorregular. No momento que eu tô livre, que eu decido descansar, eu sento aqui no meu cantinho do quarto, ou na sala, no meu canto específico também. Faço uma carreira, no máximo 2, guardo, porque isso não é uma prioridade, isso é só uma fuga. Então é isso, descubram coisas que ajudam vocês a se regularem. Tô com bloqueio criativo, mas eu não vou parar de produzir. Eu vou produzir uma coisa menor. Vou lavar uma louça. Por isso que eu trouxe esse exemplo da louça, tá? Tem lógica, tem lógica. E a ideia do vídeo não é ser um manual, porque eu acredito que não existe manual. Então essa é a forma que eu me livro do meu bloqueio criativo. E hoje eu entendo que ele só existe se eu permitir que ele exista. Então vai ter um momento que eu não vou conseguir produzir uma coisa que eu quero produzir, mas eu sei que eu tenho uma série de outras coisas que eu preciso fazer. Então eu vou priorizar essas coisas. Essa foi até uma conversa que nós tivemos recentemente, que tem momentos que eu não tô bem, que eu não consigo levantar para lavar a louça, por exemplo. Para quem trabalha sozinho é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Tem muitas coisas que eu faço que literalmente só eu faço. Então eu preciso entender meu funcionamento e saber quais mecanismos eu posso usar, quais ferramentas eu posso usar para otimizar esse meu trabalho e como eu posso fazer para fazer que as coisas aconteçam. Então faz assim, se você tiver alguma dificuldade, põe uma música para tocar, tenta deixar o ambiente mais leve, tenta organizar o seu ambiente de trabalho. O meu tá um pouco bagunçado hoje porque eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo
E a organização hoje para mim é o menor dos problemas. Para mim a questão principal é a produção. Então eu preciso produzir. Se o ambiente estiver bagunçado com coisas que eu não consigo utilizar para produzir, então eu vou focar primeiro em organizar o ambiente. Mas se a bagunça está relacionada à minha produção, por exemplo, aqui hoje eu tô com alguns cadernos, o computador está aqui aberto, tem o roteiro ali do lado, então são coisas que eu preciso olhar para saber que eu preciso fazer. A agenda ela me ajuda de uma forma mais organizada, porém eu sou muito visual, então eu preciso visualizar as coisas e a partir daí eu consigo agir. Então a minha ação está muito relacionada à visualização. Sempre fui muito visual. Tanto que na escola eu sempre tive problema de escrever o conteúdo. Na época existia, não sei se hoje existe ainda, mas na época existia nota do caderno, né? Então uma das notas que fechava a sua média era o seu caderno estar completo ou não. E o meu nunca estava completo, porque eu sempre aprendi muito vendo, né? Então enquanto a professora escrevia no quadro e falava sobre os assuntos, eu já estava absorvendo. Provavelmente está ligado à minha superdotação também. Mas essa de escrever e visualizar, de precisar anotar o que eu aprendi, sempre foi um problema para mim. Escrever para mim sempre foi criar. Então, por exemplo, os roteiros todos que eu escrevo, eu faço como um trabalho de escola. Eu ponho uma capa, aí vou ter a sinopse, eu tenho que visualizar, eu preciso imprimir. Eu escrevo, imprimo para ver como é que tá. Ultimamente eu tenho usado muito mais o tablet para escrever porque ele é prático, eu consigo levar para qualquer lugar. E aí se a ideia vem, eu corro e escrevo. E na agenda eu tenho escrito literalmente só os meus afazeres e as coisas que eu preciso de fato priorizar. Então ali eu visualizo o que é imediato, ponho uma data no que tem data, preciso entregar isso em tanto tempo. Então é a coisa que eu consigo visualizar e priorizar. Então o processo criativo, basicamente, você só vai conseguir sentar e pensar se você tiver uma vida muito bem estabilizada, financeiramente principalmente, né? Até porque para um artista que só pinta quadros, eu estava vendo um vídeo recente de um artista que tem, um brasileiro, que ele tem quadros expostos no Louvre. E a casa dele é enorme. E só que o cara, literalmente, ele vive para pintar. Então o processo criativo dele vem no momento que ele está disposto a fazer. Então no nosso caso, a gente que precisa produzir todo dia e às vezes a ideia não vem, começa a pensar em cápsulas, assim, cápsulas de ideias. Por exemplo, um dos filmes que eu tenho para fazer, eu descobri que ele tem um potencial para uma série. Então eu compartilhei essa ideia com o Benito, que é o publicitário, também é autor. Então, ele pode me ajudar a desenvolver essa ideia. Então, é uma coisa que eu não preciso reter só para mim. Não que eu não precise me dedicar a isso, mas a dedicação ela acaba sendo menor porque ela está sendo compartilhada com alguém. Então, espero que esse vídeo possa ajudar vocês. É um pouco sobre o meu processo de como me livrar do bloqueio criativo. Pode não funcionar para todos, mas também pode funcionar para alguém. Então, se vocês gostaram desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.